Agora que vimos o básico sobre definir funções, os recursos que Haskell tem para definir funções, vamos conversar um pouco sobre recursão. Recursão é um conceito matemático que está intrinsecamente ligado com computabilidade. Tá? Toda função recursiva, tudo que é computável, ele pode ser resolvido através de uso de uma linguagem com suporte à repetição. E esse suporte à repetição pode ser implementado através de iterações, comandos de iterações, loops, ou então de recursão. Certo? Tudo que é computável, para tudo que é computável, existe uma função recursiva, certo? Que pode ser utilizado para resolver o problema ou calcular essa computação. A recursão, minha gente, relembrando um pouco de como é visto nas disciplinas anteriores e também enfatizado nas videoaulas iniciais da disciplina de Leda, a recursão ela faz uso de um template, tá? Em que você pensa primeiro no caso base e no caso indutivo. O caso base é o caso mais simples, que tem uma computação trivial, tá? Que pode ser definido por diversas situações, não apenas uma situação, mas o caso base, ele acarreta uma computação trivial. Já o caso indutivo é justamente o princípio, ele vai dar o princípio, né, da derrubada do dominó, onde você tem uma sequência de dominós dispostos um próximo ao outro, você só faz derrubar o primeiro, e o primeiro derruba o segundo, que derruba o terceiro, e por aí vai, e você tem todo o dominó derrubado automaticamente. Tá? Então, o caso indutivo ou recursivo, certo? Ele é baseado num caso mais simples, que sempre se aproxima do caso base. Tá? Então, esse é o template da recursão, que em programação funcional ele vem muito à tona e é muito útil, certo? E o paradigma funcional ajuda muito a qualquer profissional de TI pensar melhor dentro desse contexto, desse framework, desse template de recursão, tá? Em que você define o caso base e o caso indutivo. De primeiro, às vezes, julga-se que a descoberta ou então esse raciocínio baseado no caso base e no caso indutivo, ele é mais trabalhoso, tá? Mas com o tempo que se adquire vivência e experiência de como pensar dentro desse template, isso minimiza bastante o esforço de implementação, principalmente dentro da programação funcional, tá? Dentro do paradigma funcional, ok? Que faz uso intrinsecamente, fortemente da recursão para resolver os problemas que requereriam repetição em outros paradigmas de linguagem de programação. Como exemplo, vamos citar aqui o algoritmo para calcular o MDC, tá? Que foi um algoritmo proposto antes mesmo de Cristo, tá? Se não me engano, 300 anos antes de Cristo. E esse algoritmo para calcular o MDC, que é máximo divisor comum, tá? Ele nada mais é do que uma sequência de retiradas da quantidade, de uma certa quantidade desses números, tá? Até que se obtenha um resto zero. E aí a gente consegue saber qual é o número, o máximo divisor, o número máximo que divide esses dois números ao mesmo tempo. Então, o algoritmo ele é relativamente simples, né? Começa se montando uma tabela de divisões sucessivas, tá? Em que você tem o primeiro número é o dividendo, o segundo número é o divisor. Você usa sempre o maior, né, dividido pelo menor. Tá? Então, aqui tem uma linha dessa tabela de dividendos e divisores. Aqui em cima é a linha dos quocientes e aqui embaixo é a linha dos restos. Então, dividindo o primeiro número 372 por 162, tem esse quociente 2 e resto 48. O resto, por sua vez, é utilizado como o segundo divisor. E o dividendo passa a ser o 162. 162 por 48, 3. E vai dar resto 18. O 18 é o próximo divisor. 48 é o próximo dividendo. 48 por 18 vai dar 2, resto 12. 12 é o próximo divisor. 18 por 12, 1, resto 6.
6 é o próximo divisor. 12 por 6, 2, resto 0. Esse aqui é justamente o critério de parada. Uma vez que se encontra o resto 0, o número que dividiu, ele vai passar a ser o máximo divisor comum, né, dos dois números originais. Ok? Então, esse é o algoritmo. Vamos ver como ficaria a implementação desse algoritmo em programação, em linguagem Haskell. Pela descrição, não é difícil perceber que o critério de parada é quando nós encontramos um resto 0 nessa divisão, de um número por outro, certo? E encontramos um resto 0. Então, nós, no momento que isso acontecer, certo? O divisor, ele vai ser o nosso MDC, tá? Entretanto, esse divisor, ele muda. Ele começou com 162, depois 48, depois 18, depois 12, depois 6. Notem que os próximos números que produzem o divisor, eles são sempre o resto da divisão, do dividendo pelo divisor. Então, como é que ficaria essa função que calcula o MDC em programação funcional? Para o caso base, é simples. Tá? O MDC de A por B, certo? Assumindo que B é o número menor, vai ser igual a B se B for um divisor de A, se o resto da divisão de A por B for 0. Tá? E no caso indutivo, ele vai ser o MDC, tá certo? De quem? De B, que é o novo dividendo, e o novo divisor vai ser o resto da divisão de A por B, ok? Então, aqui está a ideia dentro do template da recursão. E para codificar isso em Haskell, tá? Teríamos o código seguinte. Logo aqui abaixo, o MDC de A e B, certo? A função MDC recebe dois parâmetros. Se acontecer do resto da divisão for igual a 0, então eu retorno B. Se não, o MDC vai ser o B, perdão, o resultado vai ser o MDC do B, certo? Com o resto, onde esse resto é calculado A mod B. E aqui seria simplesmente a definição da função que calcula o MDC. Veja que é exatamente você transcrever a ideia que você tinha, que foi mostrado matematicamente. Tá? A função em programação funcional, ela tem que refletir exatamente o conceito ou o procedimento matemático que está envolvido. Obviamente, você poderia utilizar outras construções, como construções guardadas ou talvez pattern matching, né, para poder você evitar de utilizar aqui if then else. Vejamos como é que ficaria a definição dessa mesma função utilizando recursos de guarda. Estaria aqui a função, definir aqui MDC, que vai receber um A e um B, certo? Com guarda, teríamos, se acontecer do resto da divisão de A por B for igual a 0, então a minha função vai retornar simplesmente o B. Tá? Deixa eu só, pronto, simplesmente o B. Tá? Em qualquer outro caso que essa divisão não der 0, certo? A minha função ela tem que retornar o MDC de B com um outro dividendo, um outro número, que seria aqui o resto da divisão de A por B. E então está aqui a função que calcula o MDC definida com guardas.